Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido a senhora secretária, a deputada Ana Paula Lima, para que possa fazer a leitura das atas das sessões anteriores. Muito boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares. Ata da 112ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de novembro de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevik, deputado Leonel Pavan, deputada Dirce Heiderscheid. Secretarias, deputada Dirce Heiderscheid, deputada Ana Paula Lima e deputado Maurício Skudlak. Às 14 horas do dia 27 de novembro do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Skudlak, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Na sequência, o senhor presidente, atendendo ao disposto do artigo 101 da Constituição do Estado, suspendeu a sessão a fim de que o senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Sandro José Neis, fizesse uso da palavra para falar acerca do relatório anual das atividades do Ministério Público do ano de 2017. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Luiz Fernando Vampiro, pelo MDB, e Vicente Caro Preso, pelo PSDB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei de número 243/2018 e a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer favorável ao ofício de número 32/2017. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei número 515/2015, 041 e 229/2018, respectivamente. Foram aprovados os pedidos de informação de números 168 a 172/2018 e as moções de números 0291 a 295/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos de números 0884 a 0889 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de número 474, 475. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Leonel Pavan, Dirceu Dresch e Valdir Cobalcini. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje às 19 horas, para constar eu, terceira secretária, lavei a presente ata. Ata da 29ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de novembro de 2018. Presidências, deputado Silvio Drevik e deputado César Valduga. Às 19 horas do dia 27 de novembro do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nomeadas para tomarem assento à mesa. O excelentíssimo senhor deputado estadual César Valduga, senhor presidente da Federação Nacional dos Servidores do Poder Legislativo Federal, estaduais e do Distrito Federal, João Moreira, senhor presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tucílio, e senhor presidente do Sindicato dos Servidores
da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Sindalesc, Diego Vieira de Souza, e o senhor presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a Falesc, Walter Damasco, a senhora presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Lesi Maria Carpes, e o senhor deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no período de 2001 a 2002, Onofre Santo Agostinho. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada pelos demais parlamentares em homenagem aos 30 anos do Sindalesc e abertura do 41º Encontro Nacional da FENALE, Federação Nacional de Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal. Momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional. Prosseguindo, o senhor presidente, em seu pronunciamento, teceu considerações elogiosas às entidades homenageadas e, na sequência, convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Felipe Xavier Felício, e, em nome da instituição homenageada, o senhor Diego Vieira de Souza. Em seguida, o senhor presidente passou os trabalhos ao senhor deputado César Valduga. Dando continuidade à solenidade, o senhor presidente concedeu a palavra em nome da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, senhor doutor Antônio Tucílio. Também teceu seu discurso para a abertura do 41º Encontro Nacional da FENALE, o senhor João Moreira. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula. Em discussão, as atas que os deputados já receberam em seus e-mails. Não havendo com aprovação, deputado Comim, está aprovada as atas. Solicito que seja feita a distribuição do expediente e vamos entrar em breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado vice-presidente dessa casa, já foi vereador, prefeito por 3 vezes, deputado estadual, deputado federal, senador, vice-governador e governador do Estado de Santa Catarina, Leonel Arcângelo Pavan. Um currículo desse dá até canseira da gente dizer. E agora, a próxima, pelo jeito, deputada Ada, ele vai ser candidato a Papai Noel pela barba, né? Deputado Pavan, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhoras e senhores deputados, o Kennedy é sempre, além de um grande parlamentar, é uma pessoa muito querida e amiga, e eu agradeço os seus elogios. É muito comum eu vir para essa tribuna aqui falar em cultura, turismo, esporte, até pela a nossa formação e pela nossa história. Mas hoje eu gostaria, senhores parlamentares, parabenizar a direção e a todos os servidores da Fundação Catarinense de Cultura pela solenidade de lançamento no dia de ontem das comemorações dos 40 anos de existência da instituição, que serão marcados por diversas festividades e atrações culturais ao longo do ano de 2019. Agradeço sensibilizado o convite para participar do ato, mas em função de outros compromissos já estavam agendados anteriormente, eu lamentei, fiquei muito triste de não poder ter participado desse grande encontro. Vale destacar que uma comissão de servidores que está dando vida ao projeto institucional que irá comemorar os 40 anos do órgão. 40 anos! É uma história, é uma vida. A intenção é mostrar
à sociedade a relevância da Fundação Catarinense de Cultura e apresentar o leque de ações que desenvolve. E como ocupamos, ainda por um breve período, o cargo de secretário de Turismo, Esporte e Cultura do nosso querido Estado, sabemos muito bem da competência e organização da equipe da Fundação Catarinense de Cultura, bem como de todo o sistema da SOL. Tenho certeza de que atingirão seus objetivos com essa programação especial, que é o de sensibilizar a população para que compreenda que a cultura é um dos pilares do turismo e uma das principais ferramentas de incremento da atividade. Também é importante porque se busca a valorização dos servidores e dar ênfase ao reconhecimento que a FCC tem pela classe artística e cultural. Nesse sentido, vale destacar também que há cerca de um ano foi aprovado nesta casa, depois de muitos anos de expectativa do setor, o projeto de lei 238/2017, que criou, senhores parlamentares, que criou o Sistema Estadual de Cultura, o CIEC, e que representou um marco regulatório no desenvolvimento das ações, diretrizes e a qualificação das políticas públicas para o setor cultural. Este mesmo projeto institui também o Plano Estadual de Cultura, o Fundo e a nova legislação do Conselho Estadual de Cultura. Registro com muita satisfação, porque essa foi uma importante conquista para o segmento cultural do nosso Estado. Dentro de um processo que iniciou lá em 2010, quando eu ocupei o cargo de governador de Santa Catarina. Houve, sem dúvida alguma, uma grande adesão do nosso Estado ao Sistema Nacional de Cultura por meio de um acordo de cooperação com o Ministério da Cultura. Na verdade, uma satisfação dupla, porque no ano passado, em 2017, como secretário do Estado de Turismo, Esporte e Cultura, tive a oportunidade de dar continuidade a esse processo. Junto com o querido amigo, com o professor Rodolfo Pinto da Luz, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, abraçamos na época essa causa da oficialização do Sistema Estadual de Cultura desde os nossos primeiros dias na SOL e na FCC. Agora, vemos este importante projeto para o meio cultural, que contou com o apoio do governador na época, que já está em vigor como lei estadual, respaldando a devida atenção para o setor que o setor cultural merece. Sem dúvida, tratou-se de um importante avanço para a valorização e o fortalecimento do meio cultural de Santa Catarina e que continuará também sendo motivo de comemoração nessas 4 décadas de existência da FCC. Vale destacar, senhores parlamentares, ainda, que essas comemorações previstas para 2019 se estendem também aos 40 anos do Museu Histórico de Santa Catarina e 70 anos do Museu de Arte de Santa Catarina, o MASC. Por outro lado, registro ainda que continuo hipotecando meu apoio funcional, o meu apoio incondicional ao pleito funcional dos servidores lotados na Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, a SOL, da Fundação Catarinense de Cultura e
a todos os demais funcionários, tanto dos efetivos como os não, dando apoio a essa categoria que luta, trabalha como ninguém para cada vez mais fortalecer o turismo, o esporte e a cultura do nosso Estado. A categoria, já há bom tempo, vem lutando para, junto do governo estadual, para que, a exemplo de outros funcionários públicos, também tenham o direito à concessão de gratificação da lei do Proeficiência. Essa gratificação, senhores parlamentares, é relativa ao Programa de Produção de Despesas Correntes e Incremento à arrecadação fiscal do Estado e nos municípios da área de cultura, esporte e turismo. Vale destacar que, dentre as secretarias de Estado, os servidores lotados na SOL, na FCC e na FESPORTE, apesar de se constituírem num corpo técnico altamente qualificado, não percebem gratificação específica por suas atividades. Trata-se de um pleito justo, trata-se de um pleito que há muito tempo estão reivindicando e, com certeza, que daria um resultado de grande importância e movimentaria ainda mais a nossa economia nesses três setores. Esses três segmentos que resultou em investimentos na economia estadual nos últimos 11 anos, na ordem de aproximadamente 1,3 bilhões, sem falar na geração de mídia espontânea nacional e internacional. Fica, portanto, o registro comemorativo, mas também o alerta para a necessidade necessária e democrática, para que eles também tenham o mesmo direito para perceberem o que os demais já estão recebendo no Estado. Estamos encerrando o mandato. Muitos aqui não estarão mais. Vai assumir um novo governo. E este meu pronunciamento, que vamos encaminhar para a nova gestão, e encaminhar também para, novamente, o governador Eduardo Moreira, se é possível ainda, fazer justiça com esse setor. 1,3 bilhões da economia esse setor movimenta. E, lamentavelmente, no nível salarial dos mesmos é bem aquém, bem mais baixo que os demais de outros setores. Só nós sabemos que lidamos com tudo isso, sabemos o quanto a cultura, o turismo e o esporte é fundamental na geração de empregos de nosso Estado. Não é porque eu estava lá como secretário, mas é porque nós sentimos diariamente o envolvimento desses funcionários. Nós sentimos o quanto são importantes. Queria pedir ao nobre presidente 1 minuto para encerrar. Claro, por favor. Mais 1 minuto. Senhor presidente, como falei há pouco, nós não estaremos aqui mais o ano que vem. Mas é importante que aqueles que aqui permanecerão e os novos parlamentares possam fazer um estudo, possam percorrer as demais secretarias e verificar realmente essa disparidade. Eu fico aqui os meus cumprimentos a todos estes que de uma forma ou de outra estão contribuindo com a cultura, com o esporte e turismo do nosso Estado. Meus cumprimentos. Vou levar uma grande saudade e uma decepção por não ter conseguido, pelo menos, fazer justiça com todos eles. Esperamos que ainda isto ocorra. Obrigado. Obrigado, deputado Leonel Pavan. Próximo orador inscrito, deputado César Valduga, que tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala também em breves comunicações. Essa presidência faz o registro de muitos vereadores que estão aqui presentes, eles que estão participando do Congresso, está acontecendo aqui no prédio da Assembleia Legislativa, da Associação dos Vereadores de Santa Catarina, e muitos deles estão de passagem enquanto conseguem fazer uma
uma volta entre as palestras. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Deputado César Valduga, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala. Obrigado, senhor presidente. Saudar Vossa Excelência, saudar os senhores deputados, senhoras deputadas, saudar a todos que nos acompanham via TVA e também rádio digital. Senhor presidente, esse parlamentar sempre, no decorrer, deputado Cumim, dos quase 4 anos de mandato, como vários parlamentares dessa casa, tem pautado muito as questões do desenvolvimento econômico e também social do nosso estado de Santa Catarina. Pautado sempre em plantas de desenvolvimento, o qual, deputado Ismael, são fundamentais para o nosso estado. E aí eu gostaria de mergulhar até o nosso querido oeste do estado de Santa Catarina, deputado Padre Pedro, aonde que, enquanto vereador por 2 legislaturas e primeiro mandato de deputado estadual, aqui também eu sempre pautei sobre o desenvolvimento econômico, deputado Ismael. Até diante de uma filosofia que eu sempre carreguei comigo em minha vida, que sem econômico não se faz o social e que em economia não existe milagre. E aqui falo, deputado Ismael, que Vossa Excelência tem, assim, frases bonitas, interessantes, e que carrego e carregarei para toda a minha vida, que, sem dúvida nenhuma, são coincidências das nossas vidas. Mas quero aqui, senhor presidente, pautar um tema que seria sobre a cultura da tilápia, que representa aproximadamente 53% da produção nacional de peixes. Obteve um crescimento de 14,20% nesse mesmo período, e, além disso, a atividade movimenta cerca de 4 bilhões ano e gera 1 milhão de empregos diretos e indiretos e consome cerca de 900 mil toneladas de rações, responsáveis pelo movimento de mais de 1,2 bilhões ao ano. Isso é um dado importante. E dentre os maiores piscicultores nacionais, Santa Catarina aparece em 5º lugar, ficando atrás apenas dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e São Paulo. Destaca ainda o referido documento sobre os avanços da piscicultura catarinense entre os anos de 2005 a 2015, onde a produção da piscicultura cresceu em média de 8,3% ao ano, passando, portanto, de 19,3 mil toneladas de peixes de água doce para 42,7 mil toneladas. Esse crescimento se deve principalmente ao aumento do número de produtores comerciais e a produtividade. Nesse sentido, trago a essa tribuna um exemplo exitoso, que é a experiência da Cooperativa Mista Agrícola de Piscicultores Comapeixe, sediada no município de Timbó, que completou 15 anos no último dia 20/11, agora desse ano, portanto. E a cooperativa surgiu, deputado Kennedy, com o objetivo principal de observar a comercialização e também dos pescados, né, dos seus cooperados. Atualmente, com 31 cooperados ativos, e é a única cooperativa de Santa Catarina ativa, e a mais antiga do estado, que trabalha exclusivamente com peixes. Olha só. A Comapeixe chegou a receber e industrializar cerca de 2.500 quilos de tilápias por semana dos cooperados e de produtores que são parceiros da região. E hoje, com a crise, esse valor se reduziu a 1.000 quilos. Para superar, portanto, esta má fase da economia, o governo do estado, através do programa Santa Catarina Rural, do SC Rural, iria repassar por meio de subvenção o valor de R$400 mil para a entidade expandir seus projetos e instalar nova unidade de beneficiamento de pescados em Timbó. Além desse repasse, o estado disponibilizou
o empréstimo junto ao Fundo de Desenvolvimento Rural de Santa Catarina para a cooperativa no valor de R$300 mil sem cobrança de juros. É importante esse movimento no sentido de incentivar a nossa piscicultura catarinense. Até pela parte da manhã recebi a presença do prefeito lá de Paial, que também, lá naquele município, está estimulando. Mas o mais importante, deputado Kennedy, é a diversificação da produção. Diversificar a nossa produção. Contudo, no valor de 400 mil, 180 mil ainda estão dependentes e inviabilizam o término das obras que já estão em fase avançada. Se esses recursos firmados em parceria com o Estado forem disponibilizados, a cooperativa poderá alcançar a meta de 10 mil quilos de tilápias por semana. Com isso, incentivamos, portanto, os nossos piscicultores a produzir mais e melhor. Segundo o presidente também da cooperativa, hoje está sobrando peixe na lagoa, enquanto falta proteína de qualidade na mesa de muita gente. Aí, por isso, nossos projetos e a nossa intenção e o nosso incentivo que, lá na merenda escolar, deputado Ismael, tenha o peixe catarinense, né, ricos em proteínas, e também valorizar essa cadeia produtiva que, enfim, fomenta a nossa economia e a geração também de emprego e renda. A cooperativa também foi beneficiada pelo projeto de estruturação da cadeia produtiva do Ministério da Pesca e também do governo Dilma, em 2012, recebendo uma máquina de fabricar gelo no valor de 250 mil. E a cooperativa abastece, portanto, a Gered da região de Blumenau, escolas públicas também em partes, por meio de um projeto que exige 30% da merenda oriunda da agricultura familiar e o comércio local. Esse projeto, que hoje colocamos em votação, é de interesse de produtores da Comapeixe, mas também de centenas de produtores em todo o nosso estado. Por esse sentido, quero registrar meu apoio à piscicultura catarinense. E um projeto de lei que também aqui tramita nessa casa, e até aqui a boa novidade que a cooperativa a Aurora também está iniciando o trabalho nessa cadeia produtiva. A Aurora, né, uma grande agroindústria que também busca agregar valores, mas também a diversificação da produção, incentivando diretamente lá na ponta o nosso agricultor, né, e também, com certeza, a geração de emprego e renda. E esse projeto que tramita aqui, para que se crie diretrizes, se normatize, se regularize, né, até aqueles açudes existentes, para que sejam regularizados, dado a própria lei que determina o afastamento de construção dessas lagoas, para que possam, enfim, estarem enquadradas dentro da legislação, para que possam ter os seus respectivos certificações, as suas respectivas certificações, para que possam operar no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Muito importante. Nós mesmos somos autor de um projeto de lei que faz, enfim, que institui essas diretrizes, mas em acordo com a Secretaria da Agricultura, nós retiramos para que pudéssemos convalidar, para que possamos validar esse projeto que vem do Executivo, até olhando sobre a questão da legalidade e também da constitucionalidade, até porque também esse projeto acaba onerando o Executivo, e nós sabemos que nós não podemos legislar sobre matéria financeira, a não ser sobre matéria tributárias, que é importante. Então, só que dá relevância e notabilidade desse projeto que tramita nessa casa. Vejo que nosso Oeste Santa Catarina, como Estado de Santa Catarina, todo ele vai ser valorizado, né, onde que essa cadeia vai ser, deputado Maurício, essa cadeia vai ser estimulada, sem dúvida nenhuma, mas que nós temos muito, deputado Padre Pedro, a explorar, muito a avançar na piscicultura do Estado de Santa Catarina. E sabemos, deputado Padre Pedro, que Vossa Excelência também sempre foi um grande lutador aí para fortalecer esse tipo de produtividade e também essa cadeia produtiva. Com a palavra, deputado Pedro, com muita honra. Obrigado, deputado Valduga. Apenas para contribuir, projeto que Vossa Excelência faz a referência,
Ele já passou na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e ontem nós aprovamos ele na Comissão da Agricultura e Pesca. Então, ele está já apto a ser apreciado neste plenário. Deveria ter entrado hoje, mas solicitação de alguns deputados que têm a relação com a atividade, nós então vamos estar apreciando a semana que vem este importante projeto que é do governo, mas que atende uma demanda extraordinária no que diz respeito à piscicultura do estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado Padre Pedro, pela parte. Importante esse esclarecimento, né? Tramitando a sua conclusão desse projeto de suma importância e que tem uma valiosa e grande contribuição de Vossa Excelência. Sabemos que não é de agora, já vem de muitos anos, mas que, somando forças, essa casa é muito importante e que vem esse projeto justamente para que se possa dar celeridade, acima de tudo, impulsionar o desenvolvimento econômico, social, geração de emprego no nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. Parabéns pelo seu comentário nessa relação da piscicultura. Deputado Ismael dos Santos é o próximo orador inscrito, tem um tempo de até 10 minutos para sua fala. Logo depois já estaremos entrando no horário dos partidos políticos. O primeiro partido é o Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos, logo em seguida PMDB, depois PSDB, Partido dos Trabalhadores, PDT, encerrando com PSDB, aliás, com PSD, o tempo dos partidos. Deputado Ismael, Vossa Excelência tem 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados da casa. Eu quero dar, na esteira aqui, guarida, ao pronunciamento do deputado Leonel Pavan, quando falava da Fundação Cultural Catarinense, deputado Pavan. Estivemos ontem, sim, na solenidade lá acompanhando, no SIC, e, de fato, parabenizar todos os funcionários, a diretoria da FCC, a Fundação Cultural Catarinense, pelos 40 anos de biografia, 40 anos de história e que enaltece a todos nós catarinenses, a Fundação Cultural Catarinense, que é, sem dúvida alguma, talvez a maior agência fomentadora de cultura no estado de Santa Catarina. Mas, deputado Pavan, fazendo aqui um contraponto, num bom sentido, por um outro viés, não é? Nós que queremos aqui aplaudir todas as iniciativas na área de cultura, com muita tristeza eu abria o jornal hoje e via uma notícia extremamente negativa para o Brasil. As duas maiores livrarias do Brasil, Saraiva e Cultura, estão fechando suas portas em boa parte dos shoppings e, enfim, salas comerciais do Brasil por falta de leitores, deputado Kendi. Por falta de leitores. Isso é ruim para o Brasil, isso é ruim para as próximas gerações. Como dizia Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. E é uma notícia negativa para nós esta informação de que as duas principais livrarias do país, a Saraiva e a Cultura, estão fechando postos de trabalho por falta de leitores. Por falta de leitores. Ora, nós sabemos que, ao longo dos séculos e ao longo dos milênios, em especial a partir de Gutenberg, com a publicação do primeiro livro, lá por volta de 1550, o livro vem empregando a palavra como instrumento de libertação, de formação, de cultura, de aprendizagem, seja para a perspectiva pessoal, como prazer, como satisfação da leitura, como descontração, seja do ponto de vista educativo nas nossas salas de aula, até como ferramenta de aprendizagem do português, da geografia, de idiomas, não é? A importância da literatura e, é claro, de impregnarmos os nossos filhos, as novas gerações, com a leitura de livros. Eu fico muito impressionado, deputado Kendi, porque na cultura judaica, ainda hoje, cada filho tem que ler por mês, deputado Comim, 5 livros. É de praxe da cultura judaica. O filho tem que ler pelo menos 5 livros mês, né? E eu não sei se nós estamos conseguindo isso por ano no Brasil.
A prática educativa da leitura precisa ser cada vez mais fomentada no nosso país, para que possamos tomar ciência do que realmente pensamos, do que cremos, do que acreditamos, enfim, das grandes questões da existência humana, mas também nas questões práticas do ponto de vista vocacional, profissional, para entendermos os sentimentos humanos e os seus desejos. A literatura é importante sempre nessa busca de transformação e até porque ela nos surpreende a cada momento. Eu lembro que no curso de doutorado em literatura eu lia muito um dos papas da literatura, Harold Bloom, e ele tem um livro fantástico chamado Como e Por que Ler, e há uma frase que eu guardo com muito carinho de Harold Bloom. Ele dizia que com a leitura nós acendemos a chama do intelecto. Com a leitura nós acendemos a chama do intelecto, seja valorizando o nosso vocabulário, seja exercitando o nosso raciocínio. Um texto, quando devidamente contextualizado, nos dá efetivamente a perspectiva de acesso à história e ao futuro que projetamos para a nossa nação. Um outro autor que precisa ser mencionado, Roland Barthes, ele também tem um livro lapidar chamado Aula, e ele diz assim: todas as ciências estão presentes no mundo literário. Todas as ciências estão presentes no mundo literário, seja do ponto de vista científico, profissional, acadêmico, político. Todas as ciências estão presentes no mundo literário. E é sempre uma oportunidade, lendo, de vivenciarmos outras experiências. Eu não tenho dúvida de que esta casa cumpre também a sua missão nesta área da literatura, e aqui eu quero, inclusive, notificar e ratificar aos nossos telespectadores, aos radioouvintes que não conhecem ainda, o programa que foi aprovado nessa casa, presidente, o programa Sem Livros, Sem Custo, que está à disposição de todos os catarinenses e que ainda é desconhecido. Então, se você tem uma obra poética, uma obra, estou vendo aqui o nosso amigo Arão, que é ligado à literatura, se você tem uma obra que queira publicar sem nenhum custo, a Assembleia Legislativa coloca à disposição. 100 livros, sem custo, é claro, há uma comissão aqui que faz a avaliação, que faz a averiguação, que faz a triagem, mas é uma oportunidade de você publicar a sua obra, basta remeter o seu material para esta casa e a toda uma equipe aqui para dar a devida assessoria. Escrever, meus amigos, e ler é sempre um ato de responsabilidade social. E eu concluo dizendo, presidente, talvez neste final de ano, Natal e momentos que vamos ter aí de uma certa folga no final do ano, eu acho que o melhor conselho que nós podemos dar diante dos desafios de um país que precisa também avançar na educação, na cultura, na literatura, se queremos realmente estarmos aí em condições de disputarmos com o primeiro mundo, sem dúvida alguma, o conselho que eu deixaria é muito prático, muito básico, muito essencial. Nesse final de semana, nesse final de mês, nesse final de ano, desligue a televisão e abra um livro. Muito obrigado. Parabéns, deputado Ismael dos Santos, que faz essa sua fala. Ele, como um belo escritor, já escreveu mais uma dezena, né, deputado? 5 dezenas de livros, e que, com certeza, faz esse chamamento à leitura. Na verdade, a leitura sempre é um grande investimento. Essa última viagem que fiz, pude aumentar mais 2 livrinhos no tempo de voo, né, e de esperas em aeroportos. Vamos entrar para o horário dos partidos políticos. O deputado Maurício Scudlac já se preparou, vai fazer a transmissão ao vivo através do Facebook da sua página, um parlamentar multimídia, e que vai falar no nome do bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Deputado, Vossa Excelência tem o tempo de até 13 minutos para a sua fala. Obrigado, deputado Kennedy Nunes, deputado que preside essa sessão, senhores deputados, público que nos acompanha.
fazer 2 registros. O primeiro, nós estamos tendo aí um encontro estadual de vereadores, muito importante, porque todo ano a UVESC faz esse encontro aí nesse período de final de ano. E acho que é o momento de repensar, de enxugar as câmaras de vereadores, de pensar a nova política, de fazer as mudanças necessárias que a sociedade está cobrando. Então, nós entendemos, sim, que é importante esse debate, a presença dos vereadores, a presença dos prefeitos, para que a gente possa efetivamente ter uma nova sociedade dentro de novos padrões. E eu conversava com o Ministério Público, nós tivemos aqui o Procurador-Geral nessa semana, fazendo um relato das atividades, e uma das questões que eu falei das câmaras de vereadores, onde o Ministério Público tem por norma exigir concurso. E, infelizmente, o que acontece é que cada eleição, cada novo mandato, vai acabando fazendo concurso, quando deveriam ser, como são os assessores de juízes, como são os assessores do Ministério Público, de livre escolha e livre nomeação, deputado Ismael. Porque começa a fazer concurso em Câmara de Vereadores a cada legislatura, e nós temos câmaras aí, vou citar o exemplo de São Miguel do Oeste. Quando eu tive lá como vereador, nós tínhamos 3 servidores, é uma Câmara que hoje tem 24 servidores efetivos, absurdo. Eu vi esses dias, me parece que a Câmara de Içara, Câmara de Vereadores do município não tão grande no nosso estado, mas com 52 servidores na Câmara de Vereadores. Então, nós aqui na Assembleia temos debatido, inclusive para a próxima legislatura, fazer uma redução dos cargos contratados, para que a gente possa enxugar ao máximo e não tornar a máquina pública tão pesada, tão onerosa para a população. Então, isso temos que fazer. Então, parabenizar a União dos Vereadores de Santa Catarina. Tive a felicidade de ter sido presidente da UVESC por 2 mandatos. Então, todos que estão participando, fazer o debate, o que pode melhorar, o que podem fazer, isso é muito importante. E a outra questão que eu queria relatar aqui, nós estamos chegando ao Natal, época de alegria, de paz, de confraternização, de repensar a vida, mas na área do direito, na área do sistema de segurança pública, passa a ser até um momento de preocupação. Por quê? Porque é época do famoso indulto de Natal. O indulto que acaba liberando um número muito grande de presos, liberando de forma definitiva, porque já tem aqueles que recebem o direito de sair no período de Natal para estar com sua família. E que esperamos, claro, aqueles que saem, que têm essa oportunidade, que saia para refletir, para ver que errou, para buscar uma oportunidade, para buscar um emprego, se inserir novamente na sociedade e não, como infelizmente tem acontecido, muitos que saem, se envolvem em crimes, roubos, homicídios e acabam ainda piorando a sua situação criminal e prisional. Então tem que sair para buscar oportunidade. Mas o indulto é diferente. O indulto é um perdão que o presidente da República tem a possibilidade de fazer. No indulto do ano passado, o presidente deu a todos aqueles que tinham cumprido 20% da pena, com bom comportamento. É só o que falta, o cara é preso e ainda lá não tem bom comportamento. O cara já não teve
um bom comportamento na sociedade. Daí ele foi condenado, foi preso, daí ainda lá tem mau comportamento. Daí tem que ir para a prisão perpétua. E o perdão, então, é para os crimes que não tenha, os crimes sem violência ou crimes sem grave ameaça. O problema é que os crimes de colarinho branco e os crimes de corrupção são crimes sem violência ou sem grave ameaça. Sem grave ameaça física, mas social, o dano que causa isso ao país, à sociedade, à comunidade, aos mais pobres, que são os mais atingidos pela corrupção, pelos crimes de colarinho branco, é muito grave. Então, só para se ter um exemplo, um estudo do procurador da Lava Jato, do Deltan Dallagnol, ele diz que dos 39 condenados na Lava Jato, se der o indulto de Natal, nos mesmos termos que foi dado no ano passado, 22 daqueles presos vão ter direito à liberdade. Isso é um absurdo. Então, ele cumpriu 20% da pena, com bom comportamento, que é lógico que preso tem que ter bom comportamento, e aí já vão ser liberados. Então, já existem mobilizações nas redes sociais contrários ao presidente da República assinar esse indulto. E se assinasse o indulto, não poderia ser com 20% a pena, tinha que ser com 60% a pena, 70% da pena cumprida, aí sim poderia ter o direito de ser liberado. Agora, liberar, porque ele foi condenado a 10 anos, ficou 2, bem comportado, mas lá é para ficar bem comportado, para se arrepender, para aprender a cumprir normas. Aí cumpriu 2 anos, vem o indulto e libera. Isso é um absurdo. Não sei se o deputado Comim quer um pouco do tempo, eu peguei o tempo da nosso bloco aí, mas então, os 2 assuntos que eu abordei. Parabenizar o VESC, os vereadores, pelo evento que estão participando, tem que debater, tem que ver o que pode melhorar para a nossa sociedade. E o segundo tema, a questão do indulto de Natal, que é um absurdo, que pode colocar na rua milhares de presos que vão se enquadrar no cumprimento de 20% a pena com bom comportamento e que, inclusive, segundo o estudo dos procuradores da Lava Jato, 22 dos 39 já condenados na Lava Jato poderiam ser beneficiados ou serão beneficiados pelo indulto de Natal, que o presidente pode assinar, só ele pode. 22 seriam beneficiados e, então, estariam em liberdade. Até o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, um dos maiores corruptos desse país, teria a possibilidade, de acordo com a forma de interpretar, porque ele tem mais processo, mas no que ele já foi condenado, ele já cumpriu 20% da pena. Poderia, se não somar os demais processos, ser liberado, o que é um absurdo, porque crime é um crime sem violência ou grave ameaça, mas é um crime muito grave, o crime de corrupção, porque atinge a sociedade como um todo, atinge a população mais carente, atinge a saúde, a educação, atinge todas as áreas importantes da sociedade. Esperamos que o presidente Temer, que tem sido tão bonzinho com todo mundo lá agora, na hora de sair, não assine um indulto nessas condições que ele assinou no ano passado, porque a sociedade brasileira vai ser penalizada com esse presente que ele poderá dar aos presos, em tese, com bom comportamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Kudilac.
ainda no horário dos partidos políticos. O próximo horário é do PSDB, deputado Vicente Caro Preso. Enquanto o deputado Vicente Caro Preso se dirige à tribuna, pela ordem, deputado César Valduga. Muito bem, senhor presidente. Aproveitando nesse horário destinado aos partidos políticos, saudar o deputado Vicente Caro Preso, que vai à tribuna nesse momento, doutor Vicente, médico, e aproveitar aqui também saudar a presença da irmã Adelaide, doutor Vicente. Vejo agora ela aqui no plenário acompanhando a sessão do dia de hoje. A irmã Adelaide, que é diretora lá do Hospital Nossa Senhora das Dores do município de Capinzal. Capinzal tinha 2 hospitais, né? São José e o Hospital Nossa Senhora das Dores, e o São José fechou, nós temos só um hospital. Eu percebi que a irmã Adelaide está percorrendo aí os gabinetes, conversando com os deputados, né? Para que nós possamos, enfim, fazer a revitalização do nosso querido Hospital Nossa Senhora das Dores. E também aproveitar, registrar a presença do ex-vice-prefeito de Capinzal, Farias, e também o prefeito de Palma-Sola, que também se encontra no plenário. Obrigado, senhor presidente, e os vereadores que se fazem presente. Obrigado. Feito o registro, sejam todos bem-vindos a essa casa e que as vossas presenças possam trazer mais anseios das suas comunidades. Deputado Vicente Caro Preso tem o tempo pelo partido PSDB de até 7 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas que nos acompanham nessa tarde. Senhor presidente, o clima vai ficando cada vez mais interessante, efervescente, com as conversas entre os partidos, as aproximações. Tem ficado realmente interessante esses últimos dias, com a eventual realização de nossa parte das emendas impositivas, que não sabemos se realmente serão impositivas. Torcemos muito para que sejam, para que o trabalho parlamentar seja realmente valorizado, o esforço, a sensibilidade nossa em relação aos prefeitos e às regiões, ela possa ser concretizada. Fico muito preocupado com o estado da economia de Santa Catarina. Fico mais preocupado ainda quando eu vejo, quando entro e saio de Florianópolis, uma obra gigantesca que nunca termina e não tem previsão de terminar, que é a ponte Hercílio Luz, e vejo que todo o esforço em termos financeiros que foi feito até agora, só para essa ponte consumiria o que precisa, 10 obras importantes, impactantes no estado afora. Um deles é uma obra que já se vão 20 anos, que é a parte estadualizada, infelizmente, pelo ex-governador João Raimundo Colombo, da BR-280, que liga a BR-101 até o município de Jaraguá. Realmente, obras que marcariam uma melhor qualidade de vida se iniciadas e terminadas. Mas nós não temos nem a previsão do Estado poder mais contrair qualquer tipo de empréstimo, já que, deputado Sareta, nem a previsão do comprometimento da folha, que hoje vai além do que é permitido pelo BNDES para se contrair mais empréstimo. Santa Catarina hoje depende de empréstimo para sobreviver, para fazer qualquer tipo de investimento. Isso nos preocupa muito, muito, porque é um estado parado, que tem que realmente olhar para dentro de si, ver quais são os seus problemas e definitivamente fazer uma cirurgia grande e resolver esses que são problemas sérios em várias regiões do estado. Pois bem, senhoras e senhores, estou aqui para falar um problema já secular, milenar, chamado dengue. Nessa última semana do mês de novembro, está sendo promovida uma mobilização nacional de combate ao Aedes aegypti. Até sexta, dia 30, os municípios de nosso estado estão desenvolvendo ações para conscientizar a população, mais uma vez, sobre a importância da eliminação dos criadouros do mosquito. Ano passado, como secretário estadual da Saúde, nós, com base nessa pesquisa,
fomos pessoalmente, deputado Aguiar, companheiro médico, visitar vários prefeitos, puxando a orelha, realmente, e levando vereadores, lideranças, para que pegassem junto. Pois bem, o resultado continua a ser preocupante e, pior que isso, piorou a situação em relação ao ano passado. O dia D de mobilização será nessa sexta, dia 30. A Diretoria da Vigilância Epidemiológica, a DIV, da Secretaria de Estado, alerta que as ações de controle do mosquito continuam sendo a melhor estratégia ainda para se evitar a dengue. Tanto a dengue, como Zika, como a febre chikungunya. O Estado vem passando por uma mudança de perfil relacionada à presença desse mosquito e à transmissão dessas 3 doenças. Conforme os técnicos da DIV, a infestação atual é a maior já registrada no território catarinense. Então, situação grave, grave e mais grave ainda pelo que eu vou comentar a seguir. Além disso, existe a circulação de outro sorotipo de dengue, o DEN 2 deste ano, uma variação da dengue. Até então, apenas o DEN 1, que circulava em nosso estado. E existem o DEN 1 até o DEN 4. Com isso, uma pessoa pode contrair a doença até 4 vezes ao longo da vida, já que a infecção gera imunidade somente para aquele sorotipo isolado. Importante ressaltar que os sintomas da doença são os mesmos, independentemente do sorotipo, sendo febre, dores de cabeça, dores no corpo, dor atrás dos olhos e manchas no corpo. Aqui no estado de Santa Catarina, até o dia 17 de novembro, foram registrados mais de 14 mil focos do Aedes aegypti, representando um aumento de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é uma situação realmente preocupante. Esses focos estão concentrados em 159 municípios, dos quais 75 são considerados infestados. Entre as cidades infestadas, aí é que vai o problema. Estão municípios turísticos que receberão muitos visitantes agora no verão, como Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú e, pasmem, Florianópolis. E ainda outras regiões importantes, como o oeste catarinense, que tem muitas cidades já infestadas, como Chapecó, São Lourenço do Oeste e São Miguel. A realização de ações conjuntas e coordenadas entre os diversos setores são fundamentais para o controle do mosquito Aedes aegypti em todos os municípios de nosso estado e do país. A população tem que participar, por isso o apelo, por isso esse pronunciamento aqui hoje na Alesc. A única forma de prevenir é o cuidado com os criadores. Em casa, nos galpões, nos jardins, temos que estar atentos para qualquer possibilidade de água parada. Telhados, calhas, baldes, vasos, nós somos responsáveis por manter essas áreas limpas. Todos nós temos que fazer o nosso papel. Seria interessante que todos acessassem a página da DIV para que pudessem acompanhar. Como o assunto é muito interessante, eu coloco mais 2 minutos para Vossa Excelência. Para concluir, Sua Excelência, o nosso presidente, é que se cada deputado fizer o dever de casa, alertar a sua região, nós faremos sim vamos dizer assim, uma força-tarefa aqui parlamentar de alerta para essa situação. Nós, em 2015, 2016, nós promovemos, dentro da Comissão de Saúde dessa casa, alguns encontros. Em 2015, nós fomos ver o balanço do problema grave que aconteceu em Itajaí. E o que aconteceu em Itajaí, aquela epidemia, foi falha realmente da coisa mais básica que tem, que é revirar locais onde acumulavam o mosquito. O Estado deu os instrumentos, mas as prefeituras naquela época não levaram a sério, não voltavam para rever, por exemplo, casas que o portão estava fechado, que as pessoas não deixavam entrar. Então, alerto, mais uma vez, a todos que estejam ouvindo, assistindo, para que tomem seus cuidados. Se cada um tomar a sua iniciativa,
para o bem da saúde pública, nós teremos uma melhora dessa situação que, para nós, é vergonhosa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Parabéns pelo alerta que dá em relação a essa questão. Próximo partido é o Partido dos Trabalhadores. Deputado Neudir Sareta, tem um tempo de até 7 minutos para a sua fala, deputado Neudir Sareta. Logo depois, deputado Aguiar vai falar em nome do PSD. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham essa sessão, alguns vereadores e vereadoras que estão aqui também, cumprimentar que estão participando de eventos aqui da capital, sejam bem-vindos nessa nossa sessão. O assunto aqui já vinha sendo saúde, e eu vou continuar falando sobre saúde, senhor presidente. Queria, inclusive, me valer aqui de uma matéria de um jornal aqui de Santa Catarina, que diz hoje, num editorial sobre o paciente cidadão, inicia dizendo o seguinte: a melhora do atendimento oferecido pelo SUS é um dos principais pedidos entre 10 moradores dos bairros de Florianópolis. Ele se refere aqui especificamente à questão de Florianópolis, mas eu poderia estender isso em termos de Estado. Eu acho que há uma grande expectativa de melhorias de fato na área da saúde. E nós acompanhamos com uma certa preocupação, porque fizemos aqui a elevação do percentual de 12% para 15% do percentual da saúde, deputado Caro Preso. Eu já me manifestei aqui, deputado Coruja, na tribuna, que eu ouvi rumores, e eu espero que seja apenas rumores, que não se confirmem, de que o próximo governo desejaria fazer o percentual retornar a 12%. Seria um retrocesso. Tanto que eu acho um retrocesso tão grande que eu não acredito que isso seja encaminhamento realmente da equipe que está tratando aí do próximo governo. Nós, inclusive, estamos acompanhando essa preocupação dos débitos na área da saúde. Hoje ainda estive conversando e vendo a situação, tem casos aí de fornecedores que estão na expectativa, às vezes são empresas pequenas que não têm como aguardar o pagamento desses créditos que tem junto à Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde fala que tem em torno de 400 milhões reconhecidos, mas que tem talvez outros tantos, deputado Aguiar, na gaveta para serem analisados, reconhecidos. E isso é uma preocupação muito grande. Eu acredito que tem que ter um esforço grande para procurar zerar esses débitos. O governo precisa cumprir, de fato, o percentual estabelecido na saúde, também na parte financeira, não apenas autorizando o empenhamento. Eu vi o secretário da Fazenda esses dias aqui numa comissão dessa casa, e falava que no período aqui foi empenhado 14 e pouco por cento. O percentual mínimo para esse ano é 14%. Mas em termos financeiros mesmo, se não me falha a memória, ficou em termos de 11% o repasse. Então não adianta empenhar se não tiver o dinheiro para pagar. É claro que o empenho é uma fase anterior ao pagamento, mas é preciso que tenha o pagamento também. Então, mais uma vez, eu venho a essa tribuna apelar para que o governo coloque em dia essa situação com seus fornecedores, que possa fazer um esforço grande e que essa equipe de transição que está pensando no novo governo, pense as questões que tem que pensar, mas não coloque sequer no imaginário essa hipótese de nós retrocedermos e voltarmos aos antigos percentuais, porque se com os novos percentuais já quase não se dá conta, imagine se retrocedermos aos antigos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudir Sareta, que ocupou o tempo de espaço do Partido dos Trabalhadores. Próximo horário é do PDT, não havendo interesse em falar. PSD, deputado Dr. Antônio Aguiar, médico ortopedista, que está como deputado aqui já na 6ª legislatura, quinta legislatura,
que por uma decisão de vida decidiu não ir à reeleição, dando um pouco mais de tempo agora para a sua vida e a sua belíssima Canoinhas. Deputado Antônio Aguiar, Vossa Excelência tem um tempo de até 13 minutos para a sua fala. Eu gostaria de saudar o deputado Kenny Nunes, presidente em exercício nesse momento, saudar os senhores deputados, as senhoras deputadas, comunidade catarinense. É assim preocupante que foi falado sobre saúde aqui nessa tribuna hoje. Primeiro, dar os parabéns ao médico Vicente Caro Preso pelo seu alerta à saúde pública do estado de Santa Catarina, pela sua visão e em dizer que eu endosso suas palavras e parabenizo o seu discurso, dizendo que eu constatei in loco o aumento de número de Aedes aegypti, aumento do número de pernilongo na nossa região, mas de nuvem de pernilongo. Então nós temos que se preocupar. O Aedes aegypti, ele está aí para fazer com que o combate a essa importante epidemia seja resolvido. Nós temos certeza que a epidemiologia do nosso estado está atenta e não deixe a coisa tomar um grande volume para que fique incontrolável. Por enquanto está controlável, então vamos apertar os cintos e fazer com que haja uma diminuição de contaminação do Aedes aegypti em nosso estado. Mas também quero me referir aqui ao que falou o deputado Neudi Sareta sobre finanças na saúde. O estado de Santa Catarina não vai melhorar enquanto não mudarmos o percentual de dinheiro aplicado na Grande Florianópolis. 70% do orçamento fica aqui na Grande Florianópolis e o resto do estado. Aí não dá. Então nós temos que mudar esse índice. Nós temos que fazer com que o dinheiro da saúde vá lá para Canoinhas, vá lá para Jaraguá do Sul, vá lá para São Francisco, vá lá para os municípios do interior. Como fazer isso? Primeiro, o governo estadual está sendo irresponsável. Por quê? Porque o percentual colocado na Grande Florianópolis é usado para atenção básica. Isso não é função do estado de Santa Catarina. Função básica é, na verdade, função dos prefeitos. Então, essa é uma situação irregular que o estado está cometendo no estado de Santa Catarina. O governo estadual está errando. Ele tem que, sim, parar de pagar a atenção básica. Mas não é só isso. É fazer a revisão dos contratos. Contratos em que tem que diminuir o dinheiro desses contratos. Esses contratos estão um pouco a mais do que deveriam ser. Nós temos que ver aonde que está vazando o dinheiro da saúde. Temos que estancar essa torneira. Não pode simplesmente colocar num hospital a verba que tem que ser para o estado de Santa Catarina. Os hospitais estaduais gastam 5 vezes mais que um hospital particular. Pode uma coisa dessa? Como é que vamos ter dinheiro daí para sustentar a saúde? Não podemos. O governo estadual mande já para a Assembleia Legislativa uma lei passando esses hospitais para as associações filantrópicas. Transfira os hospitais para as associações filantrópicas para elas administrarem esse hospital. É a única maneira de diminuir o que estão gastando. Não tem outra. Nós estamos preocupados com o gasto excessivo na capital de Florianópolis e municípios vizinhos, porque não está sobrando dinheiro
para o interior. Então, o governo atual está terminando o seu mandato. Aliás, até vou fazer um pedido ao governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, para que libere as ações do EMOSC na cidade de Canoinhas. Já investiu 16 mil reais, mais 50 mil reais que faltam para fazer a reforma do EMOSC para se transformar em agência transfusional. A parte técnica está tudo resolvido, está faltando somente essa intervenção do governo estadual. Então aqui está mais uma vez o nosso pedido para que a agência transfusional de Canoinhas seja realmente uma realidade. Por quê? Porque Canoinhas detém o título de ter Orestes Golanowski, em memória, o maior doador de sangue do mundo. Canoinhas tem uma grande associação, a Dosarec, que promove a doação de sangue em vários estados, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e assim por diante. Então, nós queremos sim que haja um olhar especial neste final de mandato do senhor Eduardo Pinho Moreira para com a nossa Canoinhas. Mas dizer a vocês que eu tive a satisfação de fazer o congresso, 50º Congresso da SBOT, no Rio de Janeiro. E lá, ainda não estava nomeado o deputado federal Mandetta, que é médico e ortopedista, mas estava lá no Congresso. Conversamos com ele e, na época, endossamos o nome da sua pessoa para ser o ministro de Saúde, que uma semana depois foi homologada. Portanto, o ministro da Saúde do Brasil, ele é um médico ortopedista e tenho certeza que vai olhar por Santa Catarina. Santa Catarina que tem uma saúde distinta no Brasil. Somos um estado em que o SUS tem grande número de atendimentos e satisfaz muito a população, principalmente a atenção básica, com os programas de saúde da família, que são atendidos em todos os municípios. Esse atendimento pode diminuir agora um pouquinho, até os mais médicos completarem a saída dos médicos cubanos, que, por sinal, eu disse no discurso anterior, nós agradecemos o seu trabalho, mas não queremos que os médicos cubanos não venham só, nós estávamos preocupados, que eles não vinham só ver a parte médica, mas vinham ver a parte ideológica, o comunismo ser implantado no estado de Santa Catarina. Então, com isso, o que aconteceu no Brasil? Todas as vagas foram preenchidas. Os médicos brasileiros acenaram positivamente a grande contratação do governo federal no programa Mais Médicos. Somos a favor do programa, somos a favor do Revalida, que mostra e diz se o médico do exterior tem capacidade ou não para atender o povo brasileiro. Temos a certeza que é um problema que está em andamento e que o próximo presidente, Jair Bolsonaro, que já está administrando essa parte, também vai administrar com sabedoria. Quem tem que ganhar com isso é o paciente, é aquele doente mais necessitado, aquele que não tem lugar nenhum para ser atendido, e que seja o médico do interior, o programa Mais Médico, que socorra esses doentes, que socorra essas pessoas que têm a necessidade do atendimento médico e não conseguem. Mas cada vez mais a nossa saúde está tendo propostas melhores para a classe médica e para o povo brasileiro. Primeiro, o comprometimento do presidente da República em revisar a tabela do SUS,
queremos o reajuste da tabela do SUS. Queremos que o SUS se mantenha como entidade de atendimento no Brasil. E para isso precisa um reforço financeiro. E esse reforço financeiro tem que vir através do cumprimento da promessa do presidente da República, Jair Bolsonaro, em fazer com que o SUS tenha a sua tabela reajustada. Esse reajuste da tabela do SUS vai fazer com que cada vez mais os médicos tenham interesse em atender pelo SUS. Se os médicos têm interesse em atender pelo SUS, significa que a população vai ser melhor atendida. E é isso que nós queremos, atender a população. E eu, como médico ortopedista, voltando para a terra de Canoinhas, tenho a certeza que vou dar a minha contribuição, vamos continuar dando a contribuição como médico, como deputado de 5 mandatos, deputado experiente, que tem visão, principalmente da saúde, como é que se comporta a saúde, como é que está andando a saúde, e com esse conhecimento nós queremos várias leis boas para a saúde. Está agora com o deputado Coruja o importante projeto de lei de nossa autoria, a lei do prontuário eletrônico. Essa lei do prontuário eletrônico que vai ajudar a salvar vidas. Nós esperamos que na quarta-feira o deputado Coruja tenha em suas mãos o relato do CRM sobre a lei do prontuário eletrônico e possa devolver o projeto que foi pedido de vistas para a votação na Comissão de Saúde com o presidente Neudi Sareta. Deputado, já falamos 12 minutos dos 13 não é muito bom falar, mas já falamos, né? Vamos fazer com que, porque não estamos falando de número político, né? Estou falando de outra coisa. Isso! Os chineses, eles eliminaram o número 13 da China, né? Então, é disso que nós estamos falando. Um grande abraço, presidente. Obrigado. Vossa Excelência tem razão, lá na China não existe o 13º andar, existe o 12º e logo depois vem o 14º. Faço o registro aqui do doutor Marco, procurador do município de Itaió, seja bem-vindo. Não é o Marco velho da vossa Avelina, mas é o doutor Marco. Muito obrigado pela sua participação aqui, doutor Marco. Próximo horário é do PDT, o deputado Rodrigo Minotto cede o tempo de até 7 minutos ao deputado Serafim Venzon, que com esse bigode dá para dizer que é seguidor do Brizola. Por isso que ele vai falar em nome do PDT, ao qual já foi membro do partido. Deputado Serafim Venzon, com tempo de até 7 minutos. Então, deputado presidente Kennedy Nunes, e aqui agradecendo ao deputado Minotto, eu fui deputado 3 mandatos pelo PDT. E, bom, depois acabamos saindo do partido, mas fiquei sempre com saudade lá dos nossos números. Eu queria também aqui, ao cumprimentar a todos os membros, todos os prefeitos, o vice-prefeito Evandro de Piratuba, que nos acompanha aqui, acompanha o nosso trabalho. E eu quero também cumprimentar a todos os diretores dos nossos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, em nome do Padre Nélio Schwank, de Brusque, do Hospital de Azambuja de Brusque, e do diretor-geral também, o seu Evandro, que administra aquele hospital. Mas eu quero me ater aqui um pouquinho, senhor presidente, quando nós falamos na dívida da saúde, da Secretaria da Saúde, a dívida que a Secretaria tem, às vezes a gente se pergunta assim, mas para quem é que a Secretaria está devendo? Por exemplo, nós temos 14 hospitais públicos
o Hospital Celso Ramos, o Carmela Dutra, o Hospital Regional São José, o Hospital de Chapecó, de Joinville. Para qual dos 14 o governo deve? Na opinião dos senhores, para que hospital que o governo deve os 700, 800 milhões, que a gente não sabe exatamente quanto é, mas para quem deve? Na verdade, não deve para nenhum desses. Para nenhum desses. Os hospitais do governo, eles funcionam, a coisa mais preciosa que tem, o mais importante que tem dentro do hospital, e o mais difícil, é a mão de obra. São os funcionários, os médicos, toda a estrutura dos médicos, a enfermagem, toda a estrutura funcional. Isso é o que existe de valor e de difícil até para fazer funcionar. O restante se compra. O restante, a lavanderia, é só pagar a lavanderia, você tem a lavanderia. O laboratório, você só paga o laboratório e tem. O restante é fácil. Mas para quem desses que o governo deve? Para ninguém. O governo não deve nada para os hospitais públicos. No dia 26, deputado Tom, no dia 26 de cada mês, sai o pagamento de todos os funcionários, de todos os funcionários públicos de Santa Catarina e, naturalmente, sai também o pagamento dos funcionários desses hospitais. Por outro lado, os hospitais, esses hospitais que compram serviços tipo as lavanderias e tipo laboratório, que compram o material que é usado, também mês a mês é pago, porque se não pagar, o laboratório não entrega. Vocês não ouvem falar, às vezes, que, olha, o hospital tal está suspendendo cirurgia porque não tem gás. É porque está faltando pagar as gases lá, a gás, o fio. Aí, logo no dia seguinte da reportagem, o governo manda pagar e não se ouve mais a observação. Por quê? Porque, em princípio, está em dia com esses hospitais. O que está devendo, o governo deve, na verdade, para os boia-fria. Quem são os boia-fria? Os 14, 15, 20 mil médicos de Santa Catarina que trabalham nos 180 hospitais filantrópicos. Esses que não estão recebendo. Quem não está recebendo são os hospitais, esses hospitais. Eu visitando hoje o Padre Nélio, que é o diretor, digamos, é o diretor do Complexo Azambuja, que pertence à Cúria Metropolitana, ao Bispo, né? E justamente eu perguntei a ele, escuta, eu estou sabendo que há uns 4, 5 meses, disse a ele, eu estive aqui e o senhor me falou que o Estado tem um saldo devedor com o hospital de 1.945.000, naquela época. Eu disse, e agora, como é que está? Não, está um pouco mais, porque aquela conta não pagou e continuamos atendendo mais um pouco, evidente. Então passam de 2 bilhões para aquele hospital. Mas assim como deve para o Hospital Azambuja, esses 700, 800 milhões são ou é a conta que deve para os 180 hospitais, e desses 180 hospitais, naturalmente que a estrutura funcional de enfermagem, as atendentes, as técnicas, enfim, toda a estrutura que é do corpo, que é funcionário do hospital, o hospital, naturalmente, é obrigado a pagar, porque ele entra naquela lei de que todo mês tem que pagar o funcionário. Mas os médicos que fazem os procedimentos, ninguém recebeu também. Os chamados sim boia-fria, porque eles recebem por aquilo que fazem e recebem quando o velho patrão paga, quando o governo paga.
de forma que dizer aos senhores, a todos aqueles que acompanham, digamos, a dívida que a saúde tem com Santa Catarina, na verdade, essa dívida, ela está consolidada com os 180 hospitais e também com os 295 municípios que têm a pactuação de serviços da coparticipação do Estado com as prefeituras na prestação de serviços ambulatoriais. Enfim, eu queria agradecer a oportunidade. Mais um minuto para terminar. Muito obrigado, deputada Dirce. Então, agradeço ao PDT que me concede esse espaço. Nós temos já ocupado o espaço do PSDB e assim eu pude, então, aqui ao cumprimentar todos os diretores e administradores dos hospitais filantrópicos, que esses hospitais filantrópicos, deputado, atendem, na verdade, a 70% de todo o atendimento SUS e que são muito importantes, digamos, na estrutura da saúde do Estado de Santa Catarina, mas que, infelizmente, sempre são os últimos a receber. Eles são os últimos a receber. E nessa dívida que o Estado tem, que a saúde tem, na verdade, não tem com a estrutura do Estado. Essa dívida, ela está consolidada, existe com os hospitais filantrópicos e com os médicos que prestam serviço lá. Muito obrigado. Nesse momento, nós findamos o horário dos partidos políticos e vamos encerrar, suspender essa sessão até às 16 horas, onde vamos retornar para fazer as votações e os vetos necessários para o encaminhamento dessa sessão.